estava pregando em toda a Samaria, Judéia, por todos os confins da terra, como Jesus disse, e a igreja era perseguida por causa disso. Então, irmãos, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho mesmo, entrar nas casas, anunciar o Evangelho, porque a igreja vai crescer. E Deus só tem a crescer, irmãos. Porque Deus não retorna atrás da sua palavra. Deus, quando Ele fala, irmão, a Bíblia diz que é uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. E juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, irmãos, porque a gente vamos discernir o pão que nós comemos e o cálice que o Senhor tomou. Porque isso aqui, irmão, não é em vão. Isso aqui, irmãos, lembra? É uma memória. Paulo diz isso aqui, uma memória de quando o Senhor foi crucificado lá. Quando Ele foi crucificado e chicoteado, Ele foi cuspido, saía sangue das vísceras dele, porque um chicote combatia, irmão, cortava, saía sangue das vísceras deles. Isaías foi o profeta que ele profetizou isso e disse: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, irmão? Quando ele estava pisando com aquela cruz pesada nas costas, aquela pessoa que carregou a cruz dele deu um bom exemplo para nós, que a gente devemos ajudar o nosso irmão. Aleluia. Se a cruz está pesada, irmãos, a gente temos que ajudar o nosso irmão, amar o nosso irmão, porque o mandamento do Senhor é esse. Aquele discípulo, ele deu um exemplo para nós. Ele deu um exemplo para nós. E quando Cristo estava naquele sofrimento, irmão, com aquela cruz pesada, aquele sofrimento, aquela agonia, porque a cruz, irmão, é loucura, mas para quem merece. Paulo lhe diz, Coríntios capítulo 1, versículo 17 e 18, ele diz que a cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Nós que somos salvos em Cristo, é poder sobrenatural sobre nossas vidas. Irmãos, quando você cear, irmão, lembre do Senhor, não lembra de mim não lembra de mim não, irmão, lembra do Senhor na crucificação, lá na cruz, quando Ele se entregou por nós. A gente vemos na igreja, não sentimos mais a presença de Deus, não vejo os irmãos orando, tendo aquele regozijo, aquele choro da alma, irmãos, aquele choro que vem da parte de Deus, aquele choro, irmãos, que o salmista deixou, aquele choro, irmãos, que Deus escuta nossas orações, irmãos, e leva para o seu trono, vamos chorar a presença de Deus. A Bíblia diz chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque isso, irmão, é o desígnio de Deus. Irmãos, eu fico muito grato por estar nesta igreja, porque Deus, irmãos, Ele me trouxe aqui, muito grato pelo pastor, pelo bem, pois Ele guarda, Ele é um homem que respeita a palavra de Deus, Ele guarda os mandamentos do Senhor. Eu fico grato pela minha pastora, eu fico grato quando eu vejo uma família unida, uma família, irmão, que está diante da presença de Deus, correto diante da presença de Deus. Eu fico alegre, irmãos, quando eu vejo vocês aqui, porque, irmãos, outra hora eu vivia numa podridão, num pecado, que nem essas 1000 prostitutas que havia na igreja de Coríntios. Eu quero falar, irmãos, que Paulo, ele escolheu esta igreja para fazer abundar em Deus as suas virtudes. Você lembra quando aquela mulher tocou em Jesus e dele saiu virtude? Porque Deus, irmãos, que aquela mulher, irmãos, ela teve ânimo de ir até Jesus e tocar na veste dela. Irmãos, eu quero que vocês nesta noite toquem em Jesus. Porque na hora que vocês tocar, vai sair virtude através dele, e vai nos encher de vigor, nos encher de santidade dentro da presença dele, irmãos. Que vocês toquem na presença de Deus, toquem no Senhor Jesus, irmão, nesta noite. É um símbolo, irmão, mas representa o corpo e o sangue de Jesus. É um simbolismo. Foi Jesus Cristo, irmão, só depois, irmãos, que Jesus ressuscitou dos mortos, nem as pessoas que estavam do lado dele
acreditarem. Porque olharam para ele, irmãos, ele já estava todo diferente, um novo corpo, incorruptível, pois ele demonstrou isso para nós. E essa noite, irmãos, eu queria que os irmãos levantassem neste momento, fazer uma reflexão, façam uma reflexão de como nós estamos se comportando com a obra de Deus, como nós estamos entrando para fazer a vontade de Deus diante da igreja. Queria que os irmãos orassem para aquelas pessoas que estão embaixo do viaduto, você lembrasse, embaixo do viaduto, precisando de um alimento, precisando de uma ajuda. Queria que os irmãos fizessem uma reflexão para as pessoas que estão morrendo sem Cristo, para as pessoas, irmãos, que estão morrendo sem ver o que nós estamos vendo agora, o que nós estamos entendendo diante da palavra de Deus, o que nós estamos, irmãos, sentindo, sentimento. Aí Paulo ele fala bem assim, que Deus prova o seu amor para conosco, que Deus ele prova o seu amor para conosco, e ele realmente prova, porque quando a gente estamos mais na prova, é quando a gente levanta de Deus. Aleluia! Não é? Quando a gente está numa prova ali, aí a gente lembra de Deus, mas quando você está com a bonança, aí você desveste as vestes que Salomão vestiu. Aí Jesus chega e fala assim, traz uma palavra que está escrita: nem Salomão se vestiu como Deus veste os lírios do campo. Quando você estiver com as vestes, irmão, espirituais, renovadas, não estou falando de veste carnal, não estou falando de limpeza exterior, estou falando de limpeza interior, porque o nosso interior, irmão, nós queremos fazer o bem, mas o nosso exterior, a gente fazemos o mal. Aí Paulo diz que aquilo que ele quer fazer, quando ele quer fazer o bem, o mal ele já praticou. Então, nós temos algumas naturezas no nosso ser, e essa natureza que vem do velho homem, ela tem que ser anulada. Aí Paulo ele diz bem assim: despojai-vos do velho homem que se corrompe, despojai-vos do velho homem e se revestivos do novo homem que se renova para o conhecimento de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Que se renova para o conhecimento da verdade.